Olá, tudo bem? Milton Letério por aqui, trazendo aqui um novo vídeo, uma nova reflexão. E hoje nós vamos falar sobre um momento muito especial em que Jesus estava com alguns de seus apóstolos na transfiguração. Em Mateus capítulo 17, a partir do verso 1, nós encontramos um momento da história de Jesus que nos ensina muita coisa. Então vamos ler Mateus capítulo 17 a partir do verso 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João seu irmão. Os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouve. Fantástico isso daqui. Verso 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com seu rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os mestres da lei, que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também sofrer o Filho do Homem. Encerrando aqui no verso 13, então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. É o famoso Monte da Transfiguração, a qual Tiago, Pedro e João, aqueles 3 discípulos que eram mais próximos do núcleo de 12 discípulos de Jesus, 3 tinham mais intimidade, era justamente Pedro, Tiago e João. Porque eu não sei, mas veja só, Jesus chama esses 3, leva eles a um alto monte, e eles passam a ver aquilo que nós estamos querendo ver. Eles veem Jesus transfigurado, Jesus de uma forma como nós queremos ver, como nós o imaginamos, e as suas vestes se tornam mais brancas, e nesse momento lhe aparecem Moisés e Elias. Tem muita gente que pergunta: mas como que Pedro sabia que era Moisés e Elias, se eles são bem antes de Pedro? Pensa comigo. Há um diálogo, e no diálogo, com certeza, Jesus ali falou Moshe, que é Moisés, falou Eliarro, que é Elias, falou seus nomes. E ali ele identifica Elias e Moisés. A primeira coisa que nós estamos vendo aqui: Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e Jesus, ele é a graça, ele é aquele que Deus envia para o seu plano perfeito. Pedro, tomado de angústia, porque Pedro é muito eufórico em algumas situações, Pedro fala: Senhor, bom que nós estamos aqui, já vou preparar 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Olha só, ele está equiparando Jesus com Elias e Moisés, e não é isso. E a Bíblia narra que a conversa de Jesus com Elias e Moisés é sobre a morte de Jesus. Olha que coisa fascinante. Eles estão conversando sobre o sacrifício que Jesus fará pela humanidade. Então, nós temos que entender que esse Deus transfigurado, que veio em forma de homem, que veio para nos dar a salvação, veio para nos trazer o caminho da redenção, ele é superior a tudo e a todos. Não tem profeta, não tem profetisa, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem ninguém. Jesus, ele é a média muito acima da média. Não existe média para Jesus. E que nós temos que entender que Pedro quis equiparar, mas não dá para equiparar. E o interessante é que nós vemos que o próprio Deus se manifesta em frases falando:
este é o meu filho amado, em quem me agrado. E aí ele fala, a ele ouve. Então ele está dando ordem, ouve ele. O que você tem ouvido, o que você tem enxergado no monte da transfiguração, como que você tem recebido Jesus quando você está com o profeta e quando você está ali com a lei, como que você está tratando uma graça que o Senhor nos deu de graça, não, a preço de sangue. Então nós temos que entender que Jesus nesse momento ele tem um encontro com o Pai o encontra falando com ele. Ele fala ali com Moisés e você vê a importância de Moisés. E vocês prestem atenção numa coisa, Moisés não pisou na terra prometida, lembram? Que ele não pisa na terra prometida, Deus fala com ele. Mas olha só, agora Moisés está pisando na terra prometida. Já pensou para parar nisso? Ele está pisando na terra prometida, transfigurado, mas está ali com os pés na terra prometida. E Elias não conheceu a morte, porque a Bíblia não narra a morte de Elias. Elias foi levado aos céus por uma carruagem. Então veja só, eles vêm falar com Jesus sobre o sacrifício que Jesus veio fazer. Nós não temos esse diálogo narrado na Bíblia. Aí a gente começa a imaginar, o que será que eles três conversaram? Jesus, Elias, quer dizer... Eu não sei, quando nós estivermos com eles eu vou perguntar, o que vocês três conversaram naquele monte que tanta gente quer saber? Porque eles falam da morte de Jesus. O que será que Moisés falou para Jesus? Não sei. O que será que Elias falou para Jesus? Eu também não sei. Porque Elias, pelo que nós sabemos, não conheceu a morte. Deus o levou. E Moisés morre, sem pisar na terra prometida. Mas aqui, ele está com os pés em Canaã, está com os pés em Israel. Ele está com os pés na terra prometida. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Jesus, ele é o nosso centro. E de Deus fala, nesse monte, a ele ouve. Então, nós precisamos ouvir a Jesus. Nós precisamos ouvir o nosso Senhor. Nós precisamos ouvir pessoas que realmente amem o Senhor Jesus, tenham prazer de estar com Ele, tenham prazer de abrir mão de uma vida pecaminosa para estar com Ele, mesmo com lutas, mesmo com batalhas, mesmo com dificuldades. E que essa passagem do monte da transfiguração, que eu li aqui em Mateus, mas também está em Lucas, nós temos que entender que não é simplesmente uma passagem. Ali Deus já está mostrando para nós um pouco da glória que virá. A glória do nosso Senhor, a glória do nosso Salvador. E como Deus disse, a Ele ouve. E como que nós ouvimos Jesus? Aqui, ó. A única forma de ouvir Jesus é aqui. Se Ele quiser aparecer para você, Ele também pode fazer isso porque Ele é Deus. Mas a mim Ele não apareceu dessa forma. Mas Ele fala comigo através das Escrituras. Que você seja ricamente abençoado com essa mensagem. Que você possa transparecer luz para a vida das pessoas. Como Jesus nesse monte transpareceu. E João, Tiago e Pedro ficaram ali encantados. A Bíblia só narra que Pedro fala com Jesus e quer fazer as cabanas. Mas eu imagino Tiago e João também de uma forma assim sobrenatural, chocados. A Bíblia diz que eles caem de cara no chão para o temor de Deus, a graça do Senhor, porque você está vendo Jesus transfigurado, você está vendo Moisés, você está vendo Elias, e Deus falando, e uma nuvem disso em volta. É uma experiência assim fora do comum, uma experiência extraordinária, sobrenatural que esses homens viveram. Creio que nós não vamos viver experiências como essa, mas há o dia que nós estaremos com o nosso Senhor. E só para finalizar, nessa passagem existe uma ordem que o Senhor dá. Jesus fala para eles, olha, no verso 9, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Olha que coisa forte, né? Isso não era para ser dividido com os outros discípulos. Todo mundo andava com Jesus, andava. Os 12 andavam, mas 3 passou por um momento. Então Jesus, às vezes, ele deixa bem claro para a gente, tem coisas que você não vai compartilhar. Tem coisas que você não vai dividir com ninguém, só depois desse momento. E eles, eu creio que eles seguiram essa ordenança do Senhor, e depois da ressurreição do Senhor, aí eles dividiram isso com os outros, devem ter contado, devem ter ali se alegrado, lembrando daquele momento maravilhoso. Que Deus nos proporcione momentos fantásticos
com a presença de Jesus. E que Jesus abençoe a sua vida, abençoe seu coração, abençoe a sua casa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para o nosso canal, compartilhe essa mensagem, comenta, é muito importante seus comentários para que a gente possa te conhecer um pouco mais. Que Jesus abençoe sua vida, ilumine a sua caminhada. Shalom.